Começa agora mais um programa TVT. Hoje vamos falar sobre o estresse dentro do ambiente de trabalho. Atualmente, estima-se que por ano no Brasil, 3,5% do PIB seja perdido com custos relacionados ao estresse nesse ambiente. As pesquisas também indicam que 70% dos trabalhadores no país estão estressados e no resto do mundo os dados não são diferentes. Inimigo número 1 do trabalhador, o estresse tem causado cada vez mais danos à saúde mental e física deste profissional. Nossa equipe foi às ruas para descobrir o que o público sabe sobre este mal cada vez mais comum no ambiente de trabalho. Roda. Você acha que o ambiente de trabalho pode ocasionar cansaço ou estresse? Com certeza. Hoje o trabalho, eu acho que principalmente o fator principal é o cansaço mental. Sim, dependendo da rotina, né? Que você vai levar, da frequência que é a rotina, corrida, eu acho que pode ocasionar, sim, o estresse e também o cansaço. Você fica estressado no decorrer do dia? Eu trabalho com crianças, eu faço mediação de uma exposição no SESC e cansa bastante, precisa muito de estar ativo, estar presente, né? Mas é um cansaço gostoso, eu não me importo. Às vezes, depende da tarefa que você tá desenvolvendo, depende do que acontece no dia a dia, às vezes acontece algum problema, sempre tem um dia que é estressante, né? Eu fico, a maioria dos dias sim, né? Tem dia que é mais sossegado, mas é porque é um serviço administrativo e tal, eu trabalho numa secretaria de uma escola, então é bem estressante, né? Se a gente estiver trabalhando, a gente tem que ter força de vontade para trabalhar, né? Se for para vir trabalhar para ficar cansado, você vai ficar em casa, não é? Não é? Eu acho que sim. Tá, e o seu dia a dia como que é? Ele é cansativo, é estressante? É meio cansativo, mas a gente tem que levar conforme até no fim, né? Porque se a gente precisa trabalhar, a gente tem que ir trabalhando sem ficar estressado. Tem que levar normal, todo dia. Hoje recebemos no TVT o Wilson Ferreira Coelho, professor universitário e doutor em psicologia. Ele é formado pela Universidade de São Paulo, especializado em psicologia organizacional e do trabalho, com ênfase em comportamento humano. Wilson, obrigada pela presença. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. O prazer é nosso. Legal. Bom, professor, dentro do ambiente de trabalho, de que forma o estresse se apresenta? Então, o estresse ele tem várias dimensões de expressão, né? Entre essas expressões, o que mais a gente observa no ambiente de trabalho são aspectos como o absenteísmo, que é a ausência do profissional no trabalho, né? Conflitos disfuncionais, que são as discussões que geram maior tensão dentro do ambiente de trabalho, erros, atrasos, situações de esquecimento no trabalho, né? São algumas das expressões no contexto da organização em que o estresse acaba se apresentando, né? Importante notar que são comportamentos expressos pelo trabalhador que vão dando indicadores de que ele não está se adaptando adequadamente àquela situação de trabalho. Tá? Então, são assim os indicadores mais comuns que a gente encontra dentro do contexto do trabalho. Tá? Wilson, na sua opinião, nesse ambiente, quais são os principais fatores causadores do estresse? Então, esse é um aspecto importante que é o que preocupa bastante os empresários e os responsáveis pela organização do trabalho. Ele tem várias dimensões, como eu disse, e de formas de expressão diferentes também. Dos fatores, eles têm desde fatores ambientais até fatores sociais, que é de interação no trabalho, como também aspectos pessoais, certo? Então, o estresse, ele tem esses elementos que acabam gerando essas condições de comportamentos não adequados. O que a gente observa? Situações como baixos salários, rotina intensa e alta pressão no trabalho, atividades com larga escala de horas em realização no trabalho, a não definição clara de atividades, ambiente sujo, problemas de fatores higiênicos no trabalho causam estresse. Associado a isso, relações interpessoais que geram tensões. Então, conflitos interpessoais são chamados de conflitos disfuncionais, aspectos associados à exigência de alta complexidade cognitiva acaba também trazendo estresse e, principalmente, características da pessoa, né? A gente tem dados claros hoje
de que o estresse ele está diretamente associado a como a pessoa percebe a situação estressora. Então, numa mesma situação, você pode ter pessoas que vão ficar com um nível elevado de estresse e outras pessoas que vão passar por aquela situação sem nenhum dano a ela ou ao ambiente. É difícil a pessoa, nesse estado de estresse, se perceber estressada? Então, é um pouco confuso mesmo. Né? Por quê? Porque parece ser uma reação natural. Na verdade, o estresse é uma reação natural do organismo, né? E ele funciona como forma defensiva. Então, se a gente for jogar lá para o reino animal, o que a gente vai encontrar? O animal, quando estressado, ou ele vai se proteger, né, em defesa, ou ele vai fazer um ataque. Para o ser humano é a mesma coisa. Só que, no mundo moderno, o estresse ele acaba se apresentando por um acúmulo de situações tensas durante vários períodos. E como é um processo acumulativo, muitas vezes a pessoa não se percebe. Então, você fala assim, você está nervosa? Não, eu não estou nervosa. E ela está falando super alto, né? Está meio agressiva. E ela não se percebe dessa condição. Então, por ser um processo acumulativo, muitas vezes, a hora que ela se percebe numa situação pouco adequada, ela já está desenvolvendo sintomas, como insônia. Um dos indicadores primordiais, por exemplo, a memória, começa a cair a memória, a pessoa começa a ter algumas falhas de memória que ela não tinha antigamente, né? E aí já aparece o sintoma. Então, quer dizer, ela começa a se perceber que não está bem, mas aí a doença praticamente já está instalada, certo? Então, realmente é uma dificuldade de perceber no início isso, né? Só lá adiante, então, ela vai dizer, estou muito cansado, que a gente também precisa diferenciar cansaço físico de estresse, que também são coisas diferentes, tá? Tá certo. Existem diversos sintomas que atacam tanto o físico como o psicológico. Quais são esses principais sintomas? Perfeito, perfeito. Então, pensando inicialmente nos sintomas físicos, né? Problemas como gastrointestinal, né? É um dos primeiros que aparece, que é o gastrointestinal. Então, o que acontece? A pessoa começa a ter azias constantes, alteração de apetite, diarreias, bastante constante. Outro aspecto cardiovascular, alteração do batimento cardíaco, da frequência cardíaca, então você começa a ter situações de taquicardia, né? Outros aspectos ainda com relação ao aspecto físico. Um cansaço que parece que não passa nunca, né? Como se acordasse e falasse, nossa, não estou bem, né? Então, fisicamente, parece que você está esgotado, não consegue desenvolver nada. Psicologicamente, ele tem desde alterações no estado de humor até nos processos mentais superiores, como memória, percepção. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma irritabilidade muito alta, né? Alterações de sono, e aí você começa a ter alguns problemas também sobre a questão das funções mentais básicas e superiores, como memória, percepção, atenção, né? Geralmente, a pessoa estressada tem uma redução da atenção e concentração bastante significativa. E tudo isso, no trabalho, vai tendo implicações sérias, redução de produtividade, erros e assim por diante, tá? Bom, professor, quais os profissionais mais atacados por esse mal? E assim, tem uma explicação sobre por que esse nicho é mais atacado? Certo, né? Olha, muito interessante. Saiu agora, em janeiro desse ano, as 10 profissões que mais são atingidas pelo estresse, né? E é muito interessante que saiu entre as 10 lá, saiu muito focado, né? Isso aqui no Brasil, no policial militar, no bombeiro e também no engenheiro, né? Foram as 3 primeiras profissões que apareceram. E também falaram dos 10 que menos sofreriam, né? É interessante que entre eles apareceu o professor, né? Não, poxa, mas como assim o professor é o menos estressado? Então eu estou com algum problema, né? É interessante, porque isso é muito volátil na sociedade. Você não tem aspectos específicos. O que a gente encontra, e que tem uma referência bastante significativa, é a característica do trabalho como um todo. Então, por exemplo, pessoas ou profissionais que atendem o público tendem a ter uma intensidade maior de estresse. Profissionais que têm um alto grau de responsabilidade no trabalho, então gerência, diretoria, executivos, tendem a ter um maior nível de estresse. Profissionais que têm responsabilidade sobre a formação de outras pessoas também tendem a ter um nível maior de estresse, né? E em algumas situações em que o ambiente passa a ser o grande, vamos dizer assim,
elemento responsável pela formação de estresse. Então, ambientes onde você tem forte pressão sobre produtividade, você tem rotinas muito estabelecidas no trabalho, então fica aquele trabalho enfadonho, rotineiro, que não dá abertura para expressão da própria pessoa. Em ambientes e condições de trabalho que isso acontece, basicamente, o estresse se instala, tá? Isso é bem batido, é bem comum. A área da saúde, principalmente, né? É uma situação, um nicho aí dentro do contexto do trabalho que aparece como um dos elementos ou de uma das profissões da área da saúde, né? Como mais vulnerável à formação do estresse. De 2015, nessa pesquisa, saiu o pessoal de publicidade, jornalismo também, tá? É verdade, repórter saiu entre os 10 mais, as 10 mais profissões que apresentam estresse. Cuidado aí, galera. Professor, o senhor acabou de falar sobre o ranking das profissões que mais causam estresse. Você acha que há profissões que são mais propensas a causar estresse ou todas as profissões estão sujeitas a isso? Tá. Todas estão sujeitas, né? O que a gente encontra, e isso muitas vezes a gente acaba conduzindo para o entendimento, por exemplo, do administrador ou do responsável pela organização, é de você criar ambientes favoráveis para o não surgimento desse estresse negativo, né? Como eu falei no início, o estresse é uma expressão natural da pessoa, né? De todo animal. E o estresse é positivo. Se a gente não tivesse estresse, a gente não estaria agora. O nosso organismo já estaria morto. Então, ele tem o estresse que é positivo, né? E se eu mantenho esse estresse positivo atuante no trabalho e em qualquer outra situação da vida da pessoa, a pessoa vai muito bem, tranquila, não desenvolve nenhuma síndrome, nenhuma doença. Então, como você perguntou, de fato, você tem ambientes que são mais favoráveis a esse grau de emergência do estresse. Aí tu fala assim, então assim, quer dizer que uma atividade que tem muita tarefa, muita exigência causa estresse? Não, não necessariamente. Se naquele processo de trabalho que eu estou executando, eu estou conseguindo me perceber produtivo, a minha autoestima se eleva, eu tenho reconhecimento, não vai acontecer nada. Eu posso ter, sim, um cansaço físico elevado, mas não vou ter o estresse associado de uma maneira negativa. O estresse vai aparecer, certo? É que a gente sinaliza, você está dirigindo o carro, apareceu uma criança na sua frente, é uma situação estressora. Então, ali, naquele momento, você vai ficar tenso, você vai frear. E que ótimo que você ficou tensa naquele momento, você ficou estressada. Isso, porque você respondeu rapidamente, não aconteceu acidente, nada. Perfeito. Depois você retoma a normalidade. Isso não vai criar nenhuma síndrome em você. Isso que eu quero sinalizar. O que acontece é que a continuidade desse processo estressor, aí sim, vai causar um problema significativo de saúde no profissional, né? Sendo que esse processo ele está associado a um estresse negativo, que é o chamado de estresse, que é o estresse negativo, certo? Tá. E de que forma o diagnóstico é detectado na pessoa estressada e de que maneira ela deve se tratar? Qual que é o tratamento? Tá. Então, o diagnóstico mesmo efetivo se dá para profissionais de saúde. Aí um médico, psicólogo ou até um psiquiatra, que é de formação médica, poderia estar trabalhando com isso. O que a gente observa muito é que ele aparece, vamos dizer assim, ele é diagnosticado inicialmente por aspectos comportamentais. Então são mudanças no próprio organismo da pessoa que vão aparecer essas respostas, né? Então, tanto mudanças físicas como insônia, problemas gástricos, etc., né? Quanto problemas psicológicos, que é aquele mal-estar constante, um desânimo constante, uma falta de vontade de fazer as coisas, que é onde a pessoa começa não estou bem, né? Isso. Então, veja, para diagnosticar efetivamente, sim, preciso de um profissional de saúde para fazer esse processo, né? Agora, a pessoa mesmo ela acaba se percebendo dentro do processo estressor, o que vai limitar aí, entre muitas coisas, a capacidade produtiva dele, certo? Então, hoje, na psicologia, a gente tem vários instrumentos para se avaliar o estresse, os níveis de estresse e etc. Então, você tem até instrumentos ali, testes, né, para estar avaliando isso. Mas, assim, de cara, como se observa? Pelo aspecto comportamental, né? A pessoa muda o comportamento, seja no estado de humor, seja em questões físicas, ela muda o comportamento. Perfeito? Bom, professor,
Esse é um assunto que daria pra gente continuar aqui o programa Com até certeza. cansar, né? Mas, bom, muito obrigada pela sua participação, né? Nós gostaríamos de agradecer. Obrigado, professor. E, bom, o TVT fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá!